Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Dando sequência ao nosso momento de espiritualidade da região, seremos hoje agraciados com as colocações do Padre Roberto, sacerdote e conselheiro espiritual do setor B, e do Padre Omar, sacerdote e conselheiro espiritual do setor D. Após cada colocação, teremos 10 minutos para refletirmos em casal. Que o Espírito Santo nos ilumine para que ouçamos com o coração aberto tudo aquilo que Deus tem para nos dizer. Um bom dia a todos. Minha saudação muito carinhosa a todos vocês que estão conosco nesta manhã de espiritualidade promovida pela região Capital 1. Nós nos sentimos em família, como equipes Nossa Senhora. Estamos dando continuidade nessa manhã de espiritualidade, nesse momento orante, de meditação e escuta da palavra. Lembramos que no último dia 3, os padres Ailton, sacerdote responsável, o conselheiro espiritual do setor A, o padre Tiago, sacerdote conselheiro do setor C, abriram esse momento com suas colocações, reflexões, e creio que ajudaram vocês a viver assim intensamente, sob a ação do Espírito Santo, a cada manhã de espiritualidade. Eu sou o Padre Roberto Duarte, eu sou conselheiro espiritual do setor B e da região de São Paulo, capital 1. Sejam bem-vindos para essa manhã de espiritualidade, é que nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo, que nos chama para estar com Ele nesta manhã, que derrame as suas luzes sobre nós com a sua presença, vivificadora, santificadora e renovadora, segundo a necessidade de cada um. Que Maria, sempre presente nas equipes de Nossa Senhora, possa estar conosco agora e nos leve até o seu Filho Jesus e este ao Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios e invocarei o vosso santo nome. Damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu os convido a juntos agora fazer a oração do Salmo 8. Vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo que criastes. Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Desdobrastes nos céus vossa glória, com grandeza, esplendor, majestade. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios mais pequeninos. Vós destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Contemplando esses céus que plasmastes, e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, o que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Vós destes o domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criaste. Podemos agora, nesse momento de espiritualidade, iniciando esse momento, escutar a primeira carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 15 a 23. Irmãos, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos,
não cesso de dar graças a vosso respeito, quando me lembro de vós em minhas orações. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós, que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa nomear, não somente nesse mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que o possui, a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Porém, essa carta de São Paulo aos Efésios, ele como que agradece a Deus, primeiramente porque ele conheceu Jesus, fez uma experiência de intimidade com Ele. E a partir dali, quantas riquezas foram colocadas em seu coração, principalmente a riqueza de poder anunciar a palavra, a boa nova do Evangelho. Uma manhã de espiritualidade como essa, nós somos chamados a dar graças a Deus por ter conhecido Jesus, porque Ele fez morada em nós, Ele colocou as suas riquezas, está colocando também nesta manhã, nos revelando as suas riquezas. Por isso, numa manhã de espiritualidade, nós sempre iniciamos dando graças ao Senhor, porque Ele fez maravilhas em nós, e nós conhecemos o seu nome. O segundo momento de reflexão, de oração, nós somos convidados também a entrar dentro de nós e nos ver, nos sentir, nos perceber como estamos vivendo a nossa vocação batismal, a nossa vocação matrimonial, como estamos vivendo o nosso seguimento de Jesus. É um momento também que Ele nos convida, o Senhor nos convida a nós querermos ressuscitar com Ele para uma vida nova, nos reconhecendo necessitados da sua misericórdia e ao mesmo tempo é um tempo de conversão, de mudança de coração e de mentalidade. Por isso que estarmos juntos significa viver essa experiência única que o Espírito Santo está nos convidando. E essa palavra, ela se faz oração. Feliz o casal que continua a demonstrar carinho e consideração um com o outro, mesmo depois de passar a empolgação dos primeiros anos. Feliz o casal que é educado e cortês um com o outro, como são com seus amigos. Felizes são aqueles que têm bom senso de humor, pois esse atributo é um grande amortecedor de choques. Felizes são aqueles que amam seus companheiros mais do que qualquer outra pessoa no mundo e cumprem com alegria seus votos de casamento como uma vida inteira de felicidade e respeito mútuo. Felizes são aqueles que alcançam a paternidade, pois os filhos são herança do Senhor. Bem-aventurados são os que se lembram de agradecer a Deus
por sua comida antes de tomá-la, e que separa o tempo para a leitura do Evangelho e oram diariamente. Felizes os cônjuges que nunca levantam a voz um para o outro e que fazem de seu lar um lugar onde palavras desencorajadoras não existam. Feliz o casal que fielmente vai à igreja e trabalha junto para a expansão do reino de Deus. Felizes os maridos e as esposas que saibam lidar com suas diferenças e se ajustam sem a interferência dos parentes. Feliz o casal que tem um companheiro ou um completo entendimento das finanças e que consegue uma parceria perfeita onde todo o dinheiro está sob o controle dos dois. Felizes são o esposo e a esposa que humildemente dedicam seus ensinamentos e projetos com lealdade, sendo amorosos e não egoístas, e possam dizer um ao outro todos os dias: eu te amo. Amém. Concluindo esse primeiro momento, somos convidados agora a fazer a oração pela canonização do servo de Deus, Henrique Rafael. Deus nosso Pai, Tu colocaste no fundo do coração do Teu servo Henrique Rafael o impulso de amor, que o atraiu sem reservas para Teu Filho e o inspirou a falar dele. Profeta do nosso tempo, ele mostrou a dignidade e a beleza da vocação de cada um segundo a palavra que Jesus dirige a todos: vem e segue. Ele entusiasmou os esposos para a grandeza do sacramento do matrimônio, que significa o mistério de unidade e de amor fecundo entre Cristo e a Igreja. Mostrou que padres e casais são chamados a viver a vocação do amor. Guiou as viúvas: o amor é mais forte do que a morte. Impelido pelo Espírito, conduziu muitos crentes no caminho da oração. Arrebatado por um fogo devorador, era habitado por Ti, Senhor. Deus nosso Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, nós pedimos que apresses o dia e que a Igreja proclamará a santidade de sua vida, para que todos descubram a alegria de seguir Teu Filho, cada um segundo a sua vocação no Espírito. Deus nosso Pai, nós invocamos o Padre Rafael. Momento de silêncio, momentos de pedir graças por sua intercessão. E nossa bênção final. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda abundantes graças. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Após esse momento orante e louvor, iniciando esta manhã de espiritualidade, eu farei a primeira parte da meditação, em seguida depois o Padre Omar. Então estamos dando continuidade a essa manhã de espiritualidade, promovido pelas equipes Nossa Senhora, da região Capital 1. O Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom para com todos nós. E, portanto, dando continuidade, então, a essas reflexões, a essas meditações que nós estamos sendo convidados a viver como uma experiência de Deus, hoje nós vamos meditar: felizes os de coração puro, felizes os mansos. Somos convidados a subir a montanha. Somos convidados pelo próprio Espírito Santo
a sair de onde estamos e no coração nós nos dirigimos à montanha, onde Jesus quer proclamar as suas bem-aventuranças. O Senhor está assim como que nos convidando: sai da sua zona de conforto, da sua segurança, sai do seu conforto, saia como você se encontra agora e comece a caminhar para se encontrar comigo nessa montanha. Assim como que um dia o Senhor se revelou a Moisés e ali ele recebeu as tábuas da lei, que eram caminhos que Javé queria que o povo pudesse seguir, que o povo pudesse viver. Jesus também subiu a essa montanha. Portanto, biblicamente falando, a montanha é o espaço, é o lugar da intimidade. A montanha, biblicamente falando, é o lugar da revelação de Deus, da manifestação de Deus. Por isso, muitas vezes nós vamos encontrar Jesus a sós com o Pai na montanha. Portanto, quando nós queremos saber, conhecer ou viver a experiência mais profunda com esse nosso Deus, nós temos que sair de onde estamos e chegar até essa montanha. Então, as bem-aventuranças é um projeto que Jesus quer nos oferecer, um projeto de vida de seguidores dele. Não um projeto impossível, mas é um projeto possível. O sermão das bem-aventuranças é exatamente foi o modo de viver de Jesus. Foi exatamente também o seu projeto para que fosse construído o seu reino neste mundo. Então, anunciar para todos nós: bem-aventurados sois, felizes sois, é como que Jesus estivesse nos dizendo: está em suas mãos a construção desse reino de Deus. Portanto, Jesus, como foi tocado pelo Espírito Santo, Ele quer tocar também no meu coração, quer tocar também no seu coração, para que ele se abra. Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não é uma mensagem moralista, é uma mensagem onde ele quer chegar até nós para nos dizer assim, que ser puro de coração é uma condição para que nós possamos ver a Deus. Coração puro, coração aberto, coração limpo, olhos limpos, olhos assim como que desejando ver naquela multidão o olhar do Pai, o Pai misericordioso, o Pai bondoso. Portanto, a experiência, queridos casais, de ter um coração puro é uma experiência que nos leva assim a nos perceber que muitas coisas podem ofuscar, podem nos impedir de ter esse coração puro. Principalmente, nós vamos assim como que nos deixando na nossa vida, nos conduzindo por outros valores, tantas outras coisas que vão nos impedindo de ter essa luz clara, essa luz vivificadora do Espírito dentro de nós. Portanto, escutar Jesus, que está nos dizendo nesta manhã: bem-aventurados os puros de coração, porque podemos ver a Deus. O Papa Francisco, na sua catequese sobre as bem-aventuranças, no dia 29 de janeiro deste ano, nos colocou assim, através do Salmo 27: meu coração me lembra do teu apelo, buscai a minha face.
Sim, a tua face, Senhor, eu busco, não afaste de mim o seu rosto. Está ao nosso alcance viver essa experiência de buscar a face do Senhor. E, portanto, ter o coração puro, sabendo que no nosso coração reside todo o bem, mas também pode residir o mal. O mal que se chama pecado. Mas saber que a força de superação, a força para que os nossos olhos sejam desvendados e possamos ver no mais íntimo do nosso ser onde Deus habita, é uma obra do Espírito Santo. Mas é crescente isso, é um desejo que vai brotando dentro de nós. É um desejo assim como que como nossa respiração, né? Então o pecado nos tira da presença de Deus, da vontade de Deus. Então começam assim, nossos olhos começam a ver assim coisas que não fazem parte do projeto de Deus, da vontade de Deus, que nós vamos chamar assim os pecados capitais, a malícia. O nosso coração vai assim como que se enchendo de outras coisas, porque os nossos olhos é que veem tudo isso daí e chega ao nosso coração. Portanto, ter o coração puro para ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, é um caminho lento que nós fazemos no nosso dia a dia. Sob a graça do Espírito Santo, é verdade, mas os nossos olhos se abrem à medida da nossa fidelidade. E assim nós vamos percebendo, nós temos que nos conhecer, nós temos que cair na conta em nós mesmos de tudo aquilo que nos impede de nós termos esses olhos abertos para ver a Deus. Dar lugar a Deus, dar o espaço de Deus dentro de nós. E assim aquilo que está fora de nós vamos assim como que filtrando e não deixando que isso vá afetando e nos deixando cegos por dentro. Então, é bem verdade assim, né, que o mundo de hoje parece que busca de uma maneira desenfreada tudo aquilo que agrada aos olhos, tudo aquilo que a gente quer de maneira imediata conquistar, ver, enxergar. E isso está assim nos levando muitas vezes a nos tornar tão egoístas que os nossos olhos às vezes estão voltados para dentro de nós, para os nossos prazeres, para aquilo que nos satisfaz, para aquilo que me dá satisfação. Como que nós podemos ver a Deus, enxergar a Deus? Fica tudo muito ofuscado. E é verdade, parece assim que a tecnologia também nos oferece tantas possibilidades, enganos ao mesmo tempo, mas também ela pode nos oferecer tantas experiências para nos encontrar com Deus. Então, se nós nos fecharmos em nós mesmos, todo o centro da nossa vida vai estar dentro de nós mesmos. Como é que nós vamos ser felizes, não somente para enxergar a Deus, para escutar a Deus, para fazer a sua vontade, mas ao mesmo tempo nós vamos nos sentindo também como que nos impedindo de poder enxergar os nossos irmãos. Então, quantos são os enganos interiores que nós vamos assim nos vendo e que nós chamamos de pecado. O pecado é aquele que nos impede de nos aproximar de Deus. O pecado é aquele que nós nos fechamos dentro de nós mesmos e cria dentro de nós tantas barreiras, eu posso dizer assim,
e eles nos impedem de viver a vontade de Deus. Então, o mais íntimo de nós mesmos, esse espaço que eu tenho dentro de mim, ou ele é todo feito para o louvor e a glória de Deus, ou esse espaço ele está reservado somente para mim. Então, e quantas situações a gente vai criando, quantas situações, inclusive até de pecado, a gente cria, e para atender esse nosso íntimo, e de repente nós vamos assim vendo tão sós, ou de uma felicidade assim aparente, e os nossos olhos que deveriam estar fixos no Senhor, eles estão fixos em nós mesmos. Então o outro não tem significado nenhum. Eu posso estar casado com a minha esposa, com o meu esposo, ou quem sabe em família, com os meus filhos, mas eu coloco filtro nessa relação. Eu coloco distância nessa relação. Assim como que eu coloco distância também na minha relação com Deus. Então, se eu não tenho intimidade com esse Deus, eu não vou ter intimidade com a minha esposa, com o meu. Então, essa pureza está dentro de mim, porque eu vejo no meu esposo, eu vejo na minha esposa, feito a imagem e semelhança de Deus, o meu espaço, onde eu posso enxergar a Deus também, que nós chamamos de amor. Então, vejamos só as convergências que essa bem-aventurança nos leva. A batalha mais nobre que nós temos que viver para viver essa bem-aventurança são esses enganos interiores que os nossos pecados geram. O pecado muda a nossa visão interior. Ele muda a avaliação das coisas. Muitas vezes, eles nos apontam coisas verdadeiras que não são verdadeiras, ou que não são tão verdadeiras assim. A gente persegue. Portanto, através dos nossos olhos, é que nós somos assim como que estar atentos, né? Porque não é a mudança externa que me faz mudar também no meu interior, mas é quando eu tenho a certeza de que os olhos do Senhor, Ele faz com que eu possa brilhar também nas minhas relações com as pessoas. Então a pureza de coração, feliz os puros de coração, é poder ver no outro a imagem e semelhança de Deus. Aquele que está mais próximo de mim, primeiramente, ou aqueles que estão mais próximos de mim. Mas depois essa pureza dos meus olhos, meu modo de olhar, vai também sendo possível nas minhas relações fora da minha casa. Então, e cada um de nós sabe perfeitamente que eu vou chamar assim, esses olhos maliciosos, de malícia que nós temos. Mas essa malícia significa assim, eu poder olhar o outro como um instrumento favorável para mim, como uma pessoa que é capaz de me oferecer algo a preencher esse vazio que está dentro de mim, porque eu tenho dificuldade de viver a vontade de Deus, as suas leis e os seus mandamentos. Portanto, eu diria assim, né? E peçamos para que o Senhor nos dê um coração limpo, coração puro, que a sua graça possa ser assim como que constante em mim, para que tudo aquilo que for parte escura, que já entrou, que entra, e eu sei perfeitamente quais são,
que impede eu ter os olhos límpidos, os olhos puros, aquela parte escura que está dentro de mim, eu vou assim aprendendo que só tem um caminho, que é aprender a arte de se deixar sempre ensinar e guiar pelo Espírito Santo. Repito, aprender a arte de se deixar sempre ensinar e guiar pelo Espírito Santo. Portanto, o percurso do coração doente, do coração pecador, do coração que não pode ver bem as coisas porque está em pecado, ele pode chegar à plenitude da luz do coração novamente, mas isso é uma obra do Espírito Santo. Vivemos, queridos casais, pela misericórdia de Deus. Assim então, pensamos, Senhor, dê-me sempre um coração puro, um coração limpo, um coração onde eu me deixo guiar pelo Teu Espírito, e que a obra que Ele queira realizar em mim, eu esteja aberto. Esse ano que estamos vivendo, esse convite ao caminho da santidade, uma das possibilidades para viver essa santidade é pedir ao Senhor: dá-me, Senhor, um coração puro, um coração limpo, porque eu quero ver a Ti, Senhor. Eu quero ver a Sua presença também nesse esposo que Você me deu, nessa esposa que Você me deu, esses filhos que ao redor da mesa são alegria também da minha casa. Então, feliz o casal que possa olhar todos os dias um para o outro e com o coração limpo, coração puro, possa dizer assim, com o coração pleno: eu te amo, mas isso é porque eu vejo em você a imagem e semelhança de Deus. O convite do Senhor: felizes, não tenham medo, abra a porta do seu coração, Espírito Santo, para que Ele purifique o seu coração e conduza você por esse caminho rumo à alegria. Não uma alegria passageira, mas uma alegria que vai ficando, porque não é uma alegria subjetiva, mas é uma alegria que o próprio Jesus oferece àqueles que são fiéis a Ele. Amém. E dando continuidade à nossa reflexão, através do Evangelho de Mateus, capítulo 5, felizes os que promovem a paz. Promover a paz. Entre os hebreus, a palavra paz na Bíblia significa shalom. Não significa ausência de guerra, de conflito. Amplia muito mais para dizer assim, o shalom implica o lugar da justiça. Shalom significa também harmonia na casa. Reflete-se na palavra shalom o trabalho, a prosperidade, a educação, a saúde, a boa convivência entre todos como irmãos e entre as nações. Shalom significa também a paz, a alegria de viverem plenamente em Deus, estar juntos. É o bem-estar total. É o chamado a ser obreiros da paz, aqueles que se empenham para que isso seja cada vez mais possível entre nós, seres humanos. O Papa, na sua catequese, no dia 1º de abril de 2020, nos fala
dessa bem-aventurança como um convite a sermos pacificadores, para que sejamos proclamados ou nos dizer filhos de Deus. Às vezes, a palavra paz, que deveria brotar do coração de Deus para a humanidade, nós temos às vezes algo assim muito que usamos hoje, que é exatamente aquela paz subjetiva. Estou em paz, está tudo bem comigo, eu estou sem problema, eu estou sem dificuldade. É aquela palavra assim que no fundo remete a mim mesmo. E se eu estiver em paz comigo mesmo, isso me basta. E nós vamos assim perceber que esse conceito, esse modo de paz, ele é incompleto, ele não pode ser absoluto, porque na vida vivemos tantos outros momentos de desassossego que às vezes nos impede de viver essa paz. O próprio Senhor às vezes até semeia inquietações em nós mesmos, nos tira da nossa zona de conforto, dessa paz aparente, para nos trazer até Ele, para que nós possamos viver no encontro, para nós nos encontrarmos, quem sabe, mais profundamente dentro de nós, e assim o Senhor quer ocupar esse espaço, que Ele vai assim como que dizendo, esse espaço tão vazio que está dentro de você, que é o espaço da minha presença, é o espaço da minha paz, outras pessoas estão ocupando esse espaço. Portanto, não basta eu estar tranquilo, não basta eu estar em paz, mas a minha paz, ela não pode ser apenas uma paz que me crie uma satisfação pessoal. Se a minha paz, ela não for depois, como a de Jesus, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, mas a minha paz é como que vem a ser como um caminho para eu me encontrar com o outro. Se nós tirarmos dessa paz que eu busco, eu cortar a minha relação com o outro, então o que nós vamos perceber? Que muitas vezes se quer se construir uma paz, isso nós vemos na história, declarando guerra para o outro, ou para outra nação. Mas também às vezes nós queremos viver a paz dentro do nosso lar, sem conflito, sem problema, onde cada um está fechado dentro de si, vivendo bem consigo, ou em conflito consigo mesmo, mas ele não quer ser questionado, porque a paz que Jesus promete, que Jesus está dizendo, bem-aventurado os que são pacificadores, os que promovem a paz, porque é desse coração cheio de paz que eu posso construir um mundo de paz, de justiça, de amor. Às vezes, a paz que desejamos viver dentro de nossas casas se parece mais com esse modelo humano mundano do mundo do que aquele proposto por Jesus. Quantas mensagens às vezes nós mandamos para mensagens subliminares que nós mandamos, o casal vive, o casal assim, através do olhar, através das atitudes, não são nada olhares, não são nada pacificadores, e às vezes são tão agressivos que eu estou impedindo que o outro até se aproxime de mim. Portanto, quando Jesus ele é capaz de nos dizer assim, que a sua paz esteja aberta, nós vamos assim vendo que impossível nós queremos construir essa sua paz
enquanto nós vamos percebendo assim tanto distanciamento entre as pessoas. Vivemos esse tempo de pandemia. Quantos meses tivemos que viver, como que fechados, convivendo somente entre nós, dentro de nossas casas. Quantas novidades apareceram, quantos de nós somos chamados a nos olhar para dentro e olhar para fora. Olhar para fora significa olhar para a tua esposa, olhar para o seu esposo, olhar para os seus filhos. Momentos riquíssimos que a gente não conseguiu mais se esconder. Então se afloraram tantas coisas bonitas, mas também afloraram tantas situações não muito cheias de paz. Então é diante desse convite do Senhor que nós vamos assim como que sendo convidados. E eu, quase que terminando, nós somos chamados a ser filhos de Deus. Nós somos chamados a nós nos encontrarmos como pacificadores da paz. Jamais haverá a paz verdadeira no mundo, nos fala o Papa Francisco. Enquanto os pobres, os miseráveis forem excluídos do projeto das bem-aventuranças propostas por Jesus. Convite do Senhor. A felicidade é possível e ela vem do coração de Deus para todos nós. Eu vou deixar agora para partilha entre vocês as seguintes perguntas. Recorda os momentos em que você se sentiu feliz na sua vida? A sua visão ideal de felicidade são as mesmas das bem-aventuranças? Felizes sois? A segunda seria quase que um complemento com a primeira pergunta. Com que bem-aventurança você se identifica mais? Com qual menos? Como Jesus, a terceira seria, como Jesus nos apresenta as bem-aventuranças como um projeto de vida cristã, como eu as posso viver no meu dia a dia? Como eu posso vivê-la como casal das equipes Nossa Senhora no meu caminho de santidade e na vivência dos PCS? Juntos, terminando essa primeira meditação e após esse momento de reflexão em casal, estabeleça uma regra de vida para os viver em casal, a partir das bem-aventuranças. E agora, juntos, quem sabe de mãos dadas, mas principalmente de coração atado na misericórdia de Deus, louve, agradeça e faça pedidos de graça ao Espírito Santo. Nesse momento, terminando essa primeira reflexão e oração. Que Maria, que encarnou em sua vida as bem-aventuranças, lhe inspire e lhe fortaleça esses bons propósitos de caminhar juntos, em casal, na santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditemos hoje a bem-aventurança. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. A história da humanidade não pode ser contada sem considerar as múltiplas formas de violência, oriundas das mais variadas pessoas, instituições justificadas pelos mais diferentes argumentos, sem desconsiderar o passado, pelos mais diferentes argumentos. Sem considerar o passado, o tempo presente, em particular a nossa nação, tem fatos de violência física ou verbal, suficientes para deixar a todos muito preocupados e desafiados a superar todas as formas de violência. Escandalizar-se, repudiar, comentar e noticiar amplamente qualquer atentado contra a vida de qualquer pessoa, condição social, idade, é muito importante, porém insuficiente. O remédio que Jesus propôs foi promover a paz. Apostou na metodologia de ensinar, confiando na capacidade humana de aprender, de assimilar valores e de um estilo de vida pacífico. Olhando a história da humanidade, percebe-se muitos avanços desde o tempo de Jesus em relação ao tema da violência. A geração presente é desafiada a dar mais passos. O evangelista Mateus, após registrar a máxima de que promover a paz traz felicidade, bem-aventurança, qualidade de vida, registra que Jesus comenta leis importantes, bem conhecidas dos ouvintes. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder no tribunal. Quem disser a seu irmão imbecil deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar seu irmão de louco poderá ser condenado no fogo do inferno. Nesse ensinamento, Jesus afirma que a origem de muitas violências está na palavra. Ela tem uma forma que não pode ser subestimada, pois tem um incrível poder criador e destruidor. Antes da violência física, normalmente vem a agressão verbal. Chamar alguém de imbecil ou louco, ou qualquer outro adjetivo pejorativo, é matar moralmente, é desqualificar, é tirar a dignidade, é provocar reações violentas. É muito interessante que Jesus trata o homicídio físico e o homicida verbal da mesma maneira. Ambos devem ser apresentados ao tribunal e a condenação deve ser equiparada. Até o advento dos atuais meios de comunicação e das redes sociais, as palavras ditas normalmente ficavam num ambiente muito restrito. Agora, palavras ditas ao pé do ouvido são possíveis de serem ouvidas em poucos minutos, no mundo inteiro. É um ambiente maravilhoso e macabro. O seu incalculável, incontrolável potência fascina e assusta, podendo gerar alegria, solidariedade ou alimentando ódio e raiva. Se já era grande a influência dos líderes, dos comunicadores, dos donos dos meios de comunicação, com o advento das novas tecnologias, a responsabilidade aumentou mais ainda. Tudo o que for insistentemente repetido direcionará os pensamentos e as ações. Normalmente, a notícia de um fato de violência vem acompanhando
acompanhado de comentários, interpretações, que vai direcionar o posicionamento dos receptores. Os filhos de Deus são os promotores da vida e da paz, e não os violentos. O critério para dirimir qualquer dúvida sobre a vontade de Deus a esse respeito é observar atentamente as ações e palavras de Jesus Cristo. No século II, o bispo Santo Irineu escrevia: o esplendor de Deus dá a vida. Consequentemente, os que veem a Deus recebem vida. Participar de Deus consiste em vê-lo e gozar de sua bondade. Por conseguinte, os homens hão de ver a Deus para poderem viver. Por esta visão, tornam-se imortais e se elevam até Ele, pois a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Deus o abençoe e que nós entendamos que cada dia mais esse consolo de Jesus, essa proposta que Ele nos oferece para que vivamos como filhos de Deus, não é alimentar mais o ódio na sociedade, não é ficar criando intrigas nas comunidades, nas pastorais, nos movimentos, associações de serviço, mas é a gente se colocar cada vez mais com o próprio Jesus, unir, para que quanto mais unido, a paz seja propagada. Meditemos a nossa bem-aventurança do dia. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus 5, versículo 1. Os que sofrem calúnias, injúrias e que padecem todos os gêneros de perseguições por causa do nome de Jesus serão chamados bem-aventurados. Em todas as épocas da humanidade, sempre prevaleceram a mentira e os interesses de grupos e de pessoas. Muitos missionários foram perseguidos, caluniados e chamados de herege. Outros foram apedrejados ou queimados vivos. Tudo por sustentarem as verdades contidas no Evangelho. Seria fastidioso enumerar todos, não tem necessidade. Jesus também se referiu aos sábios e profetas que ele enviou à terra antes do seu advento, os quais foram perseguidos, flagelados e mortos. Todos que padeceram essas injúrias e perseguições serão chamados bem-aventurados, pois tudo sofreram em nome da verdade, objetivando fazer com que ela fosse manifesta a todos os homens. Ai dos que se tornarem instrumentos dessa perseguição. Esses serão passíveis de expiações nas vidas subsequentes, pois urdiram as calúnias e injúrias, com o objetivo básico de fazer com que os seus interesses imediatos tivessem foros de verdade. Bem-aventurados são aqueles que sofreram para elevar bem alto o nome de Jesus, os que tudo fizeram para que a doutrina cristã se implantasse na face da terra. Às vezes nós não entendemos o quanto nós incomodamos aqueles que não estão voltados ao projeto de Deus. E às vezes nos incomodamos também, porque uma vez que acabamos tendo a mesma postura desses servos que se afastam do amor, da caridade, da paz. Sentem-se escravos, cansados, fadigados e muitas vezes se entregam. Aqueles que são chamados ao caminho do Senhor são colocados numa condição para poder se sentirem consolados. Não vos perturbe se alguém te injuriar, né? Não revide, né, as calúnias, não prove para ninguém, não jure para ninguém. Deus sabe no teu coração a sua reta intenção. Os homens muitas vezes querem nos colocar em situação ridícula. Os homens querem muitas vezes nos colocar em situação inferior, submissa, mas o coração de Deus quer nos buscar para elevarmos no mais alto do céu.
como família, como vocacionados, como servos na igreja. Entendamos o chamado do Senhor, viver cada vez mais a paz de espírito e celebrar esse grande momento que o Senhor nos oferece, promovidos a bem-aventurados, felizes. Essa é a nossa realização e esse é os nossos propósitos. Passaremos entre pedras e espinhos, sim, mas chegaremos à vitória se perseverarmos até o fim. Creamos e entendamos o sinal de Deus para a sua e para a minha salvação. Deus abençoe. Muita paz. Queridos casais, concluindo o nosso momento de espiritualidade, convidamos a todos para a celebração da Santa Missa de encerramento, que será realizada no próximo sábado, dia 24 de outubro, às 10 horas. Teremos grande alegria em contar com a participação de todos vocês. Que Nossa Senhora do Sim interceda por todos nós. Magnífica, magnífica, anima mea Dominum, magnífica, magnífica, anima mea Dominum, magnífica, magnífica, anima mea